Eu sou Liana Cardoso, nasci em Amargosa, no interior da Bahia, onde tem o melhor São João do estado. Vim para Salvador para estudar, tenho quase 30 anos de jornalismo. Comecei no interior também, só que na cidade de Juazeiro. Já passei aqui em Salvador, 2 anos depois que eu comecei, fui chamada, convidada para vir para Salvador. Aqui eu já passei por quase todas as emissoras e fiz um pouquinho de cada coisa dentro do jornalismo. Já trabalhei com jornalismo social, já trabalhei com jornalismo popular, já trabalhei com esporte e também com jornalismo policial. Foi a maior parte da minha história, foi com jornalismo policial. Inclusive, foi durante o jornalismo policial, numa dessas matérias, que conheci o pai da minha filha caçula, né, que ele é policial militar. Minha filha hoje já tem 19 anos, não quer seguir a profissão da mãe, né? Ela quer fazer psicologia, está estudando na UNEB. A minha mais velha tem 36 anos, eu tenho uma neta de 17 anos. E meus pais ainda moram no interior, né? E sempre que eu tenho oportunidade eu corro para lá para visitá-los e tal. E é isso, minha filha mora comigo, a mais velha mora no interior e a caçula divide, né, a casa entre a minha casa e a casa do pai, que o pai hoje já é casado com outra pessoa. E desde 2014 eu tô aqui na TV e Rádio Câmara Salvador. No rádio eu comecei aqui, na verdade eu não tinha experiência de rádio. Comecei aqui. Hoje aqui a gente faz um trabalho que mostra, né, as atividades dos vereadores de Salvador e também, além disso, tem um programa que é de arte e cultura. Eu trago músicos, né, pessoas que não são vistos na grande mídia e aqui no meu programa a gente faz um trabalho, faz entrevista mostrando esses talentos, né, geralmente das comunidades, que aqui eles têm voz e vez no meu programa de arte, cultura e música. Me chamo Ana Maria Pereira Portela Machado, mais conhecida como Ana Portela. Hoje sou jornalista formada, comecei nessa minha vida pública aos 15 anos, trabalhando com moda, desfiles, muitos comerciais de televisão. Participei de vários comerciais aqui em Salvador, com grandes artistas, como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, também Cláudia Leite, Cláudia Vise, também com Tatal do Araqueto. Isso para mim foi muito importante para o meu currículo, né, para minha carreira. E aí me veio, né, essa questão do jornalismo, que para mim foi muito interessante, por eu já ter um pouco de conhecimento da área. Não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos que para mim são como filhos. Sou daqui de Salvador, sou teropolitana, sou baiana da gema, né? E também do azeite de dendê. Gosto de ser considerada assim. E nessa minha vida, né? Administrativa, de trabalho. Eu passei por muitas televisões aqui em Salvador, muitas emissoras. E hoje estou aqui na TV Câmara, trabalhando como jornalista e também apresentadora. E isso para mim tem sido muito importante na minha caminhada. Fiz muitas entrevistas maravilhosas, junto com Liana também. A gente dividiu algumas matérias. Isso foi muito interessante para mim, importante, porque também com ela aprendi muito sobre jornalismo, porque Liana é uma pessoa assim, muito maravilhosa e gosta de ensinar também. Então eu estou falando dela porque ela também é uma de minhas referências, né? Além de outras que eu já tenho. E nessa minha vida, nessa minha trajetória, eu conheci muitas pessoas e também dividi muitas histórias. Isso para mim foi muito importante nessa vida de jornalismo, porque você tem que pesquisar sobre isso, sobre a vida das pessoas, sobre o que você vai falar, sobre o que você vai fazer. E o importante é que o jornalista passe a informação correta, nunca aquela informação meieira, sempre a informação certa, com atitude e com sabedoria, porque você vai estar falando com outras pessoas do que você está apresentando naquele momento. Então, assim, eu amo fazer jornalismo e eu acho que eu vou terminar minha carreira assim, como jornalista. Não tenho pensado em outra coisa na vida a fazer. Então é isso, eu sou Ana Portela. Minha trajetória profissional começa ainda quando eu estava na faculdade, Faculdade Social da Bahia, onde eu me formei, cursando jornalismo. E depois de trabalhar em algumas empresas de telemarketing e tal, e aí depois surgiu uma oportunidade em uma assessoria de comunicação de um sindicato, e eu fui trabalhar lá
Comecei em assessoria, logo depois surgiu uma entrevista, uma seleção de emprego para uma rádio. E eu fui para essa entrevista, só que foi anunciado como Rádio Cultura da Bahia. Ainda sem saber direito do que se tratava, só tinha o nome dessa rádio. Fui para a seleção e tal, e durante a seleção me foi perguntado qual é a sua religião. Achei meio estranho, porque é uma pergunta que geralmente se faça, né, numa entrevista de emprego. Mas enfim, respondi, sou candomblessista, e fiquei na minha. Ao final da entrevista, foi que me disseram que era uma rádio que funcionava até então, não sei como é atualmente, mas dentro de uma igreja evangélica. Eu disse, pronto, aí agora acabou pra mim, não tem mais vaga, não tem mais nada, não vou conseguir nada com isso. Passou um tempo, me ligaram falando que eu tinha sido aprovada nessa seleção. Eu fiquei muito surpresa, ao mesmo tempo feliz, porque entendi que essa questão da religião não iria influenciar tanto no meu dia a dia, e assim foi. Trabalhava como estagiária, porque ainda estava no processo da faculdade e tal. Logo depois fui entrando para a produção e aí fui subindo, né? Fui tendo um programa, fazendo participação num programa que era diário, um programa de notícias, um jornal às 18 horas. Depois ganhei um programa nos finais de semana com um parceiro que atualmente nem mora mais em Salvador. E depois eu também ganhei um programa diário chamado de Bem com a Vida. E aí sim, foi a minha primeira experiência à frente de um programa. Ainda lá dentro, meu chefe falou sobre uma vaga na Rádio Metrópole, que ele ficou sabendo que tinha, e me perguntou se eu queria mandar o currículo. Digo, lógico que eu quero, tome, vai. Mandei. E aí passou um tempo, fui pra seleção lá e, enfim, passei, fui aprovada, fiz teste tudo direitinho, fiquei nos 2. Inicialmente foi difícil associar, porque a rotina começava às 8 da manhã e só terminava às 7, 8 da noite. Então é uma carga muito puxada. Até que não deu mais, eu saí da Rádio Cultura, fiquei só na Metrópole. Da Metrópole aí, enfim, já tive várias idas e vindas. E aí trabalhei na Rádio Tudo FM, trabalhei na Band News, já fui da TV Aratu, trabalhei lá com produção. Hoje, estar na Rádio Metrópole e na TV Câmara são coisas que me completam muito. Porque o convite para eu vir para a TV Câmara veio a partir da Metrópole, né? O pessoal da administração viu surgir essa vaga com a ida de Tarsila Alvarindo para a TV Bahia, e eles perguntaram se eu tinha interesse por saberem do meu perfil, que, né, negona, gosto de falar de negritude, gosto de falar desses assuntos que são pertinentes, são nossos do dia a dia. E aí, claro, eu disse, tenho interesse sim, me falaram das questões contratuais, horário e tudo mais. Falei, óbvio que eu tenho interesse, e vim para cá inicialmente para fazer o Azeviche. E aí hoje tem o Azeviche, tem o Fala Doutor e ainda cubro algumas sessões quando assim sou designada. Então acho que hoje eu estou num momento muito feliz, assim, porque eu tanto estou atuando no rádio, que sempre foi uma grande paixão, sempre gostei muito, e estou tendo essa experiência que para mim é muito nova na TV, né? Com a dinâmica de TV que é bem diferente. Então é outra dinâmica de trabalho e para mim está sendo uma grande realização. Eu comecei a minha vida profissional em 2013 como jovem aprendiz lá na Record. Passei por vários setores, programação, jornalismo, contabilidade, enfim. Em seguida eu saí, porque o tempo de jovem aprendiz acaba, né? São 2 anos, e retornei como estagiária de programação, mas fazendo um curso de rádio e TV, porque foi lá na Record que eu entendi que eu queria ser jornalista. Logo em seguida eu terminei o curso de rádio e TV, iniciei a faculdade de jornalismo, só que eu fui para a Rádio Transamérica, que foi lá que eu também entendi que eu amava rádio. Era uma estação muito conhecida na época, né? Então eu sempre gostei muito de rádio. Só que, enfim, em meio à Rádio Transamérica, outros estágios, fui iniciando e dando continuidade na minha faculdade de jornalismo até que eu entrei no PIDA, e ali também entendi que gostava muito de produção nos bastidores de eventos aqui de Salvador, e me apaixonei por aquele mundo. Só que eu não entendia que faltava mais alguma coisa ali que eu realmente gostava. Saí do PIDA em meio à pandemia, todo mundo demitido. Fui para o Jornal Correio, que foi uma abertura de portas incríveis para mim, porque é um jornal de peso aqui na Bahia, que tem um nome. No Jornal Correio, eu acabei fazendo inúmeras viagens. Fui para Buenos Aires, fui para Amazônia, fui para Minas Gerais, São Paulo, Recife.
Foi uma abertura muito grande para eu entender um pouco mais que eu também gostava do jornalismo de viagem, de cultura. Saí do jornal Correio, fiz um trabalho para o G1 durante o Carnaval, que também tem um nome de peso, abertura, né, de profissional, e faço parte hoje do jornal À Tarde, que foi um dos primeiros jornais aqui da Bahia, que tem um respeito muito grande no meio jornalístico, e em julho do ano passado vim trabalhar aqui na TV Câmara como repórter, e é um desafio muito diferente, porque você está atrás das câmeras só batendo texto é uma coisa, mas você carregar um microfone com a logo de um lugar que tem um peso muito grande é uma responsabilidade imensa. Um momento marcante, eu acho que na vida de toda mãe é quando os filhos nascem, né? A gente muda a vida de cabeça para baixo, muda as prioridades, passa a sentir medo e ao mesmo tempo passa a sentir uma coragem muito grande de enfrentar tudo por causa dos filhos. Então eu acho que isso muda toda a nossa configuração, né? Não só de corpo, mas principalmente de mente e de projeção de vida, assim. Então foram esses momentos marcantes que eu destaco. Um momento marcante para minha vida profissional e pessoal também, porque não tem como desassociar. Sem sombra de dúvidas, foi quando eu fui convidada para cobrir as Olimpíadas em Paris, em 2024. Vamos mandar 2 repórteres a Paris depois de amanhã para cobrir as Olimpíadas. E claro que pensamos logo em vocês. Topam? Primeiro porque foi a realização de um sonho, eu nunca tinha ido para a Europa, então eu estava animadíssima. E, claro, no âmbito profissional, de ter o seu trabalho reconhecido, de ter sua competência validada ali, também é indescritível. Levar esse olhar baiano e, mais do que isso, um olhar feminino também para cobrir os jogos que estão sendo olhados pelo mundo inteiro, não teve preço. Falar sobre inspiração, sobre a minha inspiração como mulher, vai um pouco na contramão da maioria das mulheres que veem suas inspirações mães, avós, madrinhas, pessoas que já viveram um pouco mais, geralmente inspiram novas mulheres. No meu caso, minha inspiração é minha filha. Nasceu de mim, do meu ventre, é uma menina que eu considero, fez 19 aninhos no dia 1º de março, mas é alguém que me incentiva todo dia a ser um pouco melhor. É através dela, Maria Luísa, que eu penso que eu preciso ser um pouco mais empática, que eu posso ouvir mais, que eu posso ter um pouco mais de compaixão, ter um olhar mais sensível, porque a gente termina endurecendo o coração por conta da nossa própria história de vida. E aí, quando a gente tem uma filha, no meu caso, né, quando a gente gesta um serzinho que vem com outro olhar, com mais sensibilidade, pedindo que a gente ouça mais, que a gente seja mais empático, que a gente nem sempre haja de maneira tão impulsiva, a gente aprende. A gente não aprende só com aqueles que já viveram um pouco mais, a gente aprende também com os mais novos. A minha inspiração é a minha filha, que completou 19 aninhos e que todo dia faz com que eu acorde e deseje ser uma mulher melhor. Quando penso em referências, representatividades, grandes nomes me atravessam a alma com força. Lembro-me de Glória Maria, Wanda Chase e Thaís Araújo. Glória Maria foi uma das mulheres negras de grande referência em destaque na TV brasileira, jornalista. Ela entrevistou Michael Jackson e aquela entrevista ficou na minha alma. Ela mostrou que a gente pode chegar sem palavras, entrevistando um dos maiores artistas do mundo naquela época. Eu era adolescente na época e me senti representada por ela nesse dia. Lembro-me também de Wanda Chase. Nossa, uma elegância, competência, educada na comunicação. Uma força forte para nós mulheres negras, todas as mulheres, mas eu digo a nós mulheres negras, que a gente se vê representada no tom do cabelo, na pele, nas expressões faciais, na voz empoderada, com força, que representa a personalidade, o caráter, a força de mulher, que sempre fala, eu estou aqui sem palavras. Eu lembro-me da minha referência na infância também. A minha representatividade maior foi Thaís Araújo. Quando eu era apenas uma criança de 10 anos,
tinha uma novela chamada Chica da Silva. Eu não podia assistir, minha mãe me proibiu por conta da idade, aquela coisa toda. Mas quando eu alcancei a maioridade, eu assisti essa novela completa. E aquela novela representou para mim, desde a infância, mesmo quando eu não podia assistir, eu ouvia as pessoas falando: nossa, a Thaís Araújo está brilhando na televisão. E eu me via representada, porque ela tinha o meu cabelo, ela tinha a minha pele, uma mulher forte, empoderada. Eu vou dizer, com perdão da palavra, ousada, chegando, mostrando que pode. Mas antes de todas elas, existem a minha maior representatividade, a minha maior inspiração, eu diria a minha pulsão de vida, como diria Sigmund Freud. A minha mãe, Lúcia Alcântara. A minha mãe me ensinou valores, me ensinou a ser firme, sem ferir as pessoas, a não ficar me comparando com outras mulheres, o cabelo, a unha, a roupa. Me ensinou a empoderar outras mulheres. Minha mãe é a minha fonte principal de representatividade. Ser mulher é não desistir nunca, é usar cada uma das minhas cicatrizes para continuar em frente e lutar sempre. Ser mulher, para mim, é gerar o mundo. A mulher, ela é forte, ela é guerreira, ela é essencial, ela é importante. Então, a mulher, ela tem uma força que é inigualável. Ser mulher é ser muitas, né? Quem é mulher sabe que a gente carrega a responsabilidade de ser mãe, mulher, trabalhadora, esposa, companheira, amiga. Eu costumo dizer que ser mulher é um presente. Eu acho que a sensibilidade feminina é algo que só nós temos, né? A mulher tem um olhar sensível diante das coisas. Eu brinco e digo que se viesse ao mundo, viria mulher várias vezes. Bom, quando me perguntam o que é ser mulher para mim, eu sempre dou aquela parada assim de 5 segundos para pensar efetivamente o que é que me constitui. E quando eu penso, eu só lembro da minha mãe, né, que é a mulher F, para não dar um palavrão aqui, mas que, enfim, se separou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu sou a caçula de uma família de 5 irmãos. E ela teve essa audácia, né? Essa ousadia para os tempos que ela vivia. Então, para mim, hoje, ser mulher é me espelhar dia após dia no exemplo que eu tenho em casa, que é na minha mãe, Carmen França, que além de tudo é minha Ialorixá, é a minha líder espiritual, é a quem eu recorro em qualquer momento de alegria, de dor, de dúvida. Então ela é minha grande referência como pessoa, como mulher. Só sei que nada sei, é a frase de Sócrates, que eleva para a gente aprender cada dia um pouco mais. Mulheres competindo enfraquece a outra mulher. Mulher se comparando enfraquece a sua saúde mental. Mulher bem resolvida fortalece, dá o brilho, encoraja, chama a outra, vem participar comigo, vem me ajudar, você é boa nisso, eu sou boa naquilo. E assim, ó, os caminhos se abrem. Ser mulher, eu acho que antes de tudo é ser resistência. Em um país em que 4 mulheres morrem por dia pelo simples fato de ser mulher, estar viva é um ato de resistência. Então, acho que antes de tudo é isso. Mas eu me sinto muito... Eu acho que é muito gratificante também observar essa transformação que a gente vem vivendo de união e de potência das mulheres. Quando se unem, a força que a gente evoca é imparável. Então, isso me deixa também muito satisfeita. Ser mulher é ser dotada de uma capacidade imensa, de uma força imensa, de uma potência muito grande, mas ao mesmo tempo ser ensinada todos os dias a duvidar disso tudo, a duvidar da nossa capacidade, a duvidar da nossa potência e da nossa força. Então a gente vive nesse conflito, né? Nesse equilíbrio. Eu posso, mas
tem 1000 vozes e 1000 forças me fazendo acreditar que eu não sou nada e que eu não posso nada. A gente precisa aprender a sair desse looping, se autoafirmar, né, neste lugar de que a gente é tão potente, é tão capaz quanto os homens. Ser mulher muitas vezes é difícil e cansativo. É difícil porque você tem que ser forte para lidar com a pressão da família, do trabalho, da sociedade e também o pessoal. Só que muito difícil também é você escutar muita gente falando que eu só vou ser uma mulher 100% completa se tiver um filho do lado, mesmo escolhendo não querer ter filhos. É muito difícil quando você também tem um companheiro que não acompanha o seu crescimento profissional. Ou então também quando você escolhe uma profissão e decide mudar de carreira. Aí as pessoas vão e falam que eu simplesmente não consegui ter sucesso na profissão que eu escolhi. Só que bem pior é quando você é simplesmente uma mulher que diz não para um homem e depois acaba virando estatística por feminicídio. Ser mulher é muito difícil, mas eu também me orgulho muito de ser mulher, de ter uma carreira, de ser jornalista e muito também de tentar ser respeitada perante a sociedade.